Quando nós falamos para a conquista do Oeste, o que passa pela nossa cabeça? Talvez ali o bom e velho Bang Bang, né, esses clássicos do faroeste, que mostram um pouco dessa expansão dos Estados Unidos conquistando o oeste de todo o estado. Filmes aí como Era Uma Vez no Oeste, filmes como Rastros de Ódio, estrelados pelo John Wayne, um dos grandes cowboys do cinema americano. Filmes como O Bom, o Mal e o Feio, de Clint Eastwood. Filmes como Os Imperdoáveis, estrelados pelo Morgan Freeman. E um dos grandes clássicos, talvez um dos melhores filmes que já produziram, Sete Homens e um Destino, em que conseguiram reunir Steve McQueen, Charles Bronson e grande elenco. Nós não podemos nos esquecer de Daniel Day-Lewis, estrelando O Último dos Moicanos. E também não podemos deixar de falar de Dança com Lobos, um clássico com Kevin Costner. Todos esses filmes mostram um processo de expansão. Alguns vão mostrar a briga ali entre os bandidos e os mocinhos, né? Os xerifes caçando os bandidos nesse processo todo da expansão para os Estados Unidos. Outros vão relatar a trágica história dos índios americanos. E quando nós falamos a trágica história dos índios americanos, não podemos nos esquecer de Run to the Hills do Iron Maiden. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. O Geek História começa agora. E depois de mais de 20 programas, estamos aqui falando de novo do Iron Maiden. Algumas pessoas me mandaram mensagens ali: cara, quando é que você vai falar de novo do Iron Maiden? Chegou a hora de falarmos então de Run to the Hills, um dos grandes clássicos do Iron Maiden, uma das músicas mais emblemáticas da banda, lançada em fevereiro de 1982. Composta por Steve Harris, é o sexto single da banda. O primeiro deles com a participação do Bruce Dickinson e também é a sexta faixa do premiado e talvez ali o melhor álbum do Maiden, ou um dos melhores álbuns do Maiden, The Number of the Beast. Iron Maiden é uma banda que trabalha com muitos temas históricos. Nós podemos pegar, cara, músicas ali que retratam a pré-história até os dias de hoje, com mais de 20 músicas com conteúdo histórico. O Maiden trabalha com isso. É uma das grandes vertentes do Iron Maiden, do rock, você trabalhar com alguns temas polêmicos, alguns temas históricos, não ficar apenas naquela mesma balada de sempre que muitas outras bandas acabam trazendo em outros ritmos musicais. O Iron Maiden dá um show de aulas de processos históricos e é sobre isso que nós vamos abordar o programa de hoje. Run to the Hills vai abordar a questão do índio americano. Run to the Hills é uma música que vai falar sobre como a expansão para o oeste acaba promovendo uma das maiores chacinas da história da humanidade, em que praticamente a população indígena é dizimada nos Estados Unidos. O chamado Destino Manifesto, aquela máxima dos Estados Unidos de que todo território que você pisar será seu, Deus está dando o território para vocês, faz com que, por uma série de problemas geográficos e, por exemplo, ali, os Estados Unidos está cheio no começo do século XIX. As cidades estão superlotadas, o desenvolvimento começa a aparecer, as pessoas precisam expandir com o processo de industrialização, as primeiras empresas, indústrias, ferrovias, então começa-se uma caçada para entrar no território e ver quem ocupa os lugares primeiro. Você tem a febre do ouro ali na Califórnia, em que a galera vai sair do litoral desesperada para tentar encontrar as minas de ouro e enriquecer. É a grande oportunidade que o americano tem de conquistar o seu pedaço de terra, de começar a trabalhar em algumas empresas. Vão ser o surgimento dos primeiros bancos dos Estados Unidos, bancos de crédito. Nós temos ali um cenário de muitas mudanças, um cenário que transborda os Estados Unidos em todos os sentidos. Se transborda por lados bons, transborda também por algumas questões um tanto quanto delicadas, não somente com os indígenas, mas por exemplo também com os mexicanos. Com relação aos índios, os índios estavam também num processo de desenvolvimento, de crescimento e estavam avançando um pouco no sentido leste. Vai chegar um momento em que os dois vão se confrontar. Numa das grandes obras artísticas, nós temos um quadro que mostra o que seria o Destino Manifesto. Um anjo bem em destaque na frente do quadro, avançando para o oeste, segurando ali um cabo de energia, né? Vários postes de energia sendo colocados, ferrovias sendo construídas, trens, americanos montados nos cavalos, avançando para o oeste, conquistando aquilo que seria o lado selvagem dos Estados Unidos. O território indígena, que pertencia às várias tribos indígenas, não são respeitadas. O embate é mortal, porque os índios não têm como resistir. Os índios não têm equipamento suficiente para impedir a máquina americana de avançar. Não tem como lutar contra o exército americano. E aí nós temos na música, talvez,
ou um retrato da época do presidente Andrew Jackson, ou talvez de uma das mais famosas guerras que existiram contra os índios, a guerra contra os Sioux. Independente de qual seja o contexto, a ideia do Run to the Hills é que justamente os índios poderiam ser salvos se eles corressem para as montanhas, se eles corressem para as colinas. Porque ali era um local mais ou menos delimitado em que o exército empurrava os indígenas e que futuramente iria acabar virando algumas reservas dos índios. Então você toma a terra dos caras, empurra eles para perto das colinas e a partir daí você se estabelece com o discurso do Destino Manifesto, do processo de civilização e outras coisas mais. A música é dividida em 2 períodos. A primeira parte dela retrata a visão do indígena. Olhando um homem branco chegando, tomando as suas terras, a música fala que matam os seus homens, matam suas crianças, estupram suas mulheres e simplesmente mandam o índio para qualquer lado. O índio tem que correr porque ele não consegue resistir. A segunda parte da música é a visão do homem branco, que avança pelo território, que vai lutando, que vai conquistando, que vai se apoderando do território e ele vai deixar uma frase meio complicada, que vai dar a seguinte ideia, que índio bom é índio morto. Então os 2 lados estão ali. Os indígenas vendem isso com preço caro. A música retrata também essa parte, em que os índios vão tentar levá-los ao inferno. As lutas são intensas, as lutas são complicadas, mas os índios não têm como resistir o aparato que os americanos acabam levando. E com isso você tem uma questão indígena complicada no século XIX, que se estende até os dias de hoje no século XXI. As eleições americanas estão aí, e sempre a questão indígena acaba aparecendo em um outro discurso, em uma outra promessa de campanha, seja lá o que for. Os índios continuam lutando pelos seus direitos nos Estados Unidos, não muito diferente do que os índios aqui no Brasil também lutam pelo seu direito. E o Geek História fica por aqui. Mais uma vez agradecemos ao Iron Maiden por essa aula de história através de Run to the Hills, e eu agradeço especialmente a você que nos acompanha fielmente a toda semana. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, não deixe de se inscrever e curtir a nossa página no Facebook. O Geek História tá por aí e na semana que vem tem muito mais para vocês. Valeu galera, muito obrigado, fui!